Já imaginou viver uma época onde a sua terra, as suas tradições, a sua cultura, a sua própria fé são constantemente desafiadas por uma potência estrangeira, por uma nação poderosa, mas que não compartilha dos mesmos valores que você? Essa era exatamente a realidade daqueles judeus que estavam debaixo de uma ocupação romana naqueles dias que antecederam a chegada de Jesus. E hoje a gente vai mergulhar na complexidade daquela época e explorar como diferentes grupos judaicos responderam a esse domínio estrangeiro. Eu quero convidar você a refletir: se você estivesse lá, naquele tempo, debaixo dessas circunstâncias, qual caminho você teria escolhido para seguir? Primeiro, a gente tem um grupo chamado de fariseus. Eles são talvez os mais destacados na Bíblia, né? Direto quando você está lendo os evangelhos, você acaba vendo ali sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles procuravam manter a pureza religiosa fazendo o quê? Seguindo a lei rigorosamente. Todas as tradições judaicas eles seguiam ao pé da letra. Porque os fariseus eles acreditavam que através dessa obediência, do ensino da lei, o povo judeu poderia resistir a todas as influências culturais, religiosas, romanas, e assim eles iriam preservar a sua própria identidade. E, claro, eles também esperavam por um Messias, só que esse Messias seria alguém que libertaria Israel da escravidão, do jugo, do peso opressor do Império Romano. Em contraste a esse grupo dos fariseus, a gente tem o grupo dos saduceus. E esses saduceus eles eram principalmente aristocratas, ou seja, eles eram da alta sociedade, geralmente sacerdotes ou alguns ligados ali aos setores do templo e da religiosidade do povo judeu. E eles optaram por uma abordagem um pouco mais pragmática do que os fariseus. Eles até colaboravam com os romanos ali para poder manter a sua posição social, o seu controle, seu status no templo e diante de toda a sociedade judaica. E para eles, essa adaptação e esse compromisso que eles tinham com a cultura não era tão relevante quanto, de fato, a necessidade de sobreviver em tempos difíceis. Então eles acabavam abrindo mão, comprometendo um ponto aqui, um ponto ali, nada que talvez fosse muito vital, mas eles não eram tão herméticos, tão fechados quanto os fariseus. Para eles era mais importante sobreviver, até para poder manter o legado judaico, do que ser tão duro, ser tão fechado. E você tem um terceiro grupo chamado de essênios, né? Os essênios, por outro lado, eles escolheram se retirar completamente da realidade da sociedade judaica, eles foram viver lá no deserto. E lá eles viviam uma vida de ascetismo, de purificação, ou seja, eles se afastavam de toda e qualquer impureza que eles viam lá naquela sociedade que era dominada pelos romanos. Então, eles assumiram essa postura assim de se trancarem lá fora, se trancarem fora dessa realidade social. E assim eles dedicavam suas vidas apenas para fazerem orações, o estudo das escrituras, e eles esperavam por uma intervenção divina algum dia que viria para poder restaurar a verdadeira adoração e a verdadeira cultura judaica. E claro, um quarto e último grupo, talvez você tivesse subgrupos, outras derivações, mas esses são os principais, a gente não pode esquecer de um grupo chamado de zelotes. Os zelotes, eles optaram por fazer uma resistência, digamos assim, um pouco mais incisiva e violenta quanto à ocupação romana. Tanto que eles pegavam em armas para provar os seus pontos. Os zelotes, eles acreditavam que a libertação de Israel viria pela força, né? Pela guerra, pelo combate. E eles estavam completamente dispostos a lutarem até a morte pela independência da sua terra. Para os zelotes, a ocupação romana era algo intolerável e só poderia ser confrontada através da revolta. Agora, imagine você vivendo exatamente nesse contexto. Cada uma dessas respostas, cada uma dessas posturas ao domínio romano reflete diferentes visões de mundo que aqueles grupos possuíam, diversas e diferentes esperanças ou desesperos, dores, alegrias. Os fariseus eles apelavam à fé, à tradição. Já os saduceus, ao pragmatismo, à colaboração, os essênios, à retirada, à purificação, e os zelotes, à resistência e à luta armada. Qual você acha que seria o caminho que você teria escolhido? A decisão, é claro, não é fácil e também não precisa ser necessariamente tão direta, tão dura em um ponto só. Cada grupo, né, à sua maneira, buscava preservar a sua identidade, a sua fé, diante de um poderoso império como o Império Romano. Talvez você se identifique com a fé e o compromisso dos fariseus em alguns pontos, ou com a busca pela pureza que os essênios
buscavam, viviam, talvez você tenha uma visão um pouco mais pragmática de colaboração, né, de comprometimento de alguns valores que não sejam tão importantes assim, que os fariseus, né, pareciam buscar nessa escolha, que para eles era mais sensata. Ou você seja uma pessoa corajosa, como os Zelotes, que você se inspira para poder buscar um senso de justiça e liberdade nesse mundo a qualquer custo. Em conclusão, essa reflexão não é simples, né? A gente pensa aqui sobre esses judeus debaixo dessa ocupação romana, mas esse exercício é apenas para ajudar a gente a compreender que o mundo que nós vivemos é complexo. Nós temos, todos nós, desafios, a gente enfrenta várias dificuldades no dia a dia e viver nos dias de hoje, antecipando aqui, antecedendo a volta de Jesus, é viver também debaixo de um império, né, digamos assim, um império espiritualmente babilônico à nossa volta, que também traz bastante ameaças, bastante opressões aos nossos valores, às nossas culturas, à nossa fé. Como é que a gente tem vivido? Então essa reflexão convida a gente a pensar sobre as nossas próprias respostas a todas essas adversidades, a toda essa opressão. Então, reflita nisso hoje. Qual caminho você teria escolhido? Talvez você tenha uma visão completamente diferente desses quatro, talvez seja uma mistura. A questão é, compartilhe aqui nos comentários a sua escolha e o porquê dela. Não se esqueça, se esse vídeo de alguma forma ajudou você nessa viagem do tempo, te instigou a refletir sobre a sua fé, não se esqueça de deixar ali o seu curtir, o seu joinha e compartilhe com os seus amigos que também gostam de explorar a história e a fé. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.